Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, dando continuidade à nossa série sobre coronavírus e como utilizar a tecnologia e inovação como medidas de contingência e continuidade de negócios. Nessa crise, estamos aqui com Rafael Cardoso, que é diretor da CIS3 Tecnologia, especialista em inovação e computação em nuvem, e com o Ricardo Mendes, gerente de TI do Grupo SADA, que tem se destacado no mercado através de suas ações de inovação e o que o Ricardo costuma dizer que é o novo normal. Quero agradecer a participação dos dois aqui comigo. Muito obrigada. Saudações, Carol. Saudações, Rafael e ouvintes do canal. Rafael, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu e o Rafael aí já, só fazendo um pequeno parênteses aqui, já vivenciamos aí alguns projetos desafiadores, matamos alguns leões aí. Rafael é do tipo empolgado com tecnologia também, orientado a resolver qualquer problema. Obrigado, Rafael. Eu agradeço, Ricardo. Carol, agradeço a oportunidade de você participar com a gente aí. Eu que agradeço. Carol, só uma correçãozinha aqui. Não é só transporte e logística que o Grupo SADA atua. A gente atua em mais de 6 segmentos diferentes. Transporte e logística, indústria de autopeças, concessionária de veículo, bioenergia, mídia impressa e rádio, o time de vôlei, dentre outros. Nosso desafio aqui de TI é para o grupo inteiro. Falando um pouquinho aí você perguntou de plano de continuidade de negócio, a gente, falando de BIA, Business Impact Análise, PCN, Disaster Recovery, todas essas metodologias bem estruturadas ainda não é realidade na maioria das empresas, exceto as financeiras que têm isso mais maduro por controle de compliance, né? Neste momento é essencial a criação de um comitê de crise, que cuide principalmente da comunicação, porque nesses momentos de crise, a comunicação sempre tem ruído, sempre tem fake news, sempre tem a rádio peão, né? Mas é um papel, assim, essencial da liderança cuidar das lideranças imediatas, cuidar do clima para evitar o pânico. É isso que eu ia te perguntar, né? A partir do que a gente está vivendo com o coronavírus, eu queria saber, na sua opinião, o que as empresas deveriam estar fazendo, elaborando um plano de prática, de continuidade, do ponto de vista da tecnologia, o que eles deveriam estar fazendo agora? Sim. Do ponto de vista de tecnologia, onde a gente deveria já estar, né, a maioria das empresas, já com tecnologias habilitadoras para esse tipo de propósito. Aqui a gente já começou, o que eu chamo de novo normal, a gente já começou uma jornada para a cloud, já tem 2 anos quase, a nossa jornada analítica, a nossa jornada de segurança, todas foram habilitadoras para esse momento. Temos diversas informações estratégicas que precisam ser vistas de forma rápida, né, para a tomada de decisão. Então, esse é um fator preponderante nesse momento de crise. Automatizar os processos. Parênteses aí, Ricardo? Pode. Ontem a gente falou um pouco sobre ciclo de maturidade, né? Então, assim, quando você fala de jornada para a cloud, é exatamente isso, né? Você se prepara para esse momento sem saber que ele ia existir, sem saber que ele ia acontecer já há 2 anos, né? Porque você entendeu que no passado o trabalho remoto pode ser uma possibilidade do futuro, a mobilidade pode ser uma possibilidade do futuro, pode não ser uma realidade para o seu negócio, mas se preparar para a escala, se preparar para riscos de cibersegurança, se preparar para acesso remoto, te deixou mais próximo de executar um plano de contingência eficaz agora, não é isso? Exatamente, Rafael. Se a gente não tivesse iniciado há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, essa jornada para a cloud, principalmente, hoje eu não teria condição de ofertar aos os colaboradores do Grupo SADA uma forma de trabalho remoto. E falando em trabalho remoto, as empresas estão preparadas para manter esse colaborador no home office?
Ó, esse foi o quesito que mais nos pegou de surpresa, porque apesar de a gente ter várias, como eu citei, várias tecnologias que habilitam esse uso, elas não tinham originalmente sido dimensionadas ou criadas para esse propósito. Então, a gente está nas últimas 2 semanas aí trabalhando em análises profundas de capacidade, de adaptações das soluções, porque o grande risco desse momento de crise em tentar colocar rapidamente, aliás, a gente tem que colocar rapidamente, mas de colocar de forma despreparada esse trabalho home office, é o risco de segurança, porque tem que ter tecnologias que garantam essa exposição de forma segura, camadas de apresentação como o Citrix, appliances de segurança, o TM, né? É isso que eu ia te perguntar, quais são os requisitos de segurança, né, para que isso seja viável, né? Não é questão só da pessoa estar home office. Se isso é viável para a segurança da empresa também, né? Exatamente, que senão você vai resolver uma crise e vai criar outra, né? Criar outra. Inclusive, talvez muito já tem pior, vários casos. Inclusive, já tem vários casos aí nos últimos dias de ataques a empresas que abriram brechas em função de home office. E como que isso... Pode falar, Fel. Só para fazer um outro parêntese, o ponto é exatamente esse, né? Parece uma ação relativamente simples, né? Você pode simplificar essa ação, mas é o que o Ricardo falou. Tem um monte de gente esperando esse momento de crise, para as empresas se apresentarem vulneráveis, e essas pessoas, é claro que com uma ação maliciosa, não estou falando de uma ação ética, né? Estou falando de uma ação maliciosa, mas tem gente assim no mundo que está esperando esse momento de vulnerabilidade para começar a atacar. Então, assim, tem muita empresa que acha que esse moving aí de sair de uma aplicação on-premise para levar para a nuvem, ou de estender a capacidade computacional de um ou outro acesso esporádico que ele tem, possivelmente o Ricardo já tinha isso lá, né? Você já tinha realidade de acesso remoto para uma pequena massa de usuários. Quando você fala de escalar isso em massa, não é só simplesmente multiplicar essa escala. Tem uma série de outras preocupações aí que você tem que ter e que as empresas muitas vezes ignoram no momento de crise, mas ignoram porque às vezes elas estão no ciclo de maturidade um pouco atrás. Eu entendo que muitas vezes é fator condicionante para a continuidade de operação e o cara não tem muita escolha. Mas fazer exatamente, do jeito certo, tem que se preocupar. Você pegou num ponto interessante também da escalabilidade. Eu estou preparado em uma determinada escala. Eu só consigo crescer essa escala muito rápido se eu tiver tecnologias habilitadoras de cloud, que seja privada, pública, mas que tenha o conceito de elasticidade. Exatamente. Eu acho que a minha próxima pergunta vai para os dois, né? Para o pessoal que está assistindo, que não entende muito da área. E como se estrutura um plano de contingência para a área de tecnologia? Carol, idealmente, começando por aquelas metodologias que eu citei, né? Fazer uma análise de impacto do negócio, um plano de continuidade do negócio, um plano de disaster cover, que não passa somente por tecnologia, né? Passa também por revisão de processos, pessoas, local de trabalho, prédio de trabalho. Nesse quesito, a gente começou a conversar mais aprofundado em pouco tempo, mas do ponto de vista de disaster cover tecnológico, né? Vamos falar, o disaster cover as a service, a gente já está pronto. A gente tem estrutura totalmente replicada, a gente usa a infraestrutura de nuvem da AWS e estamos amparados nesse quesito tecnológico. Evoluções de processos de DR, processos de pessoas para o DR, para o PCN, né, plano de continuidade de negócio, ainda vai ser discutido posteriormente. Uhum. E que eu ia te perguntar o seguinte, se a crise pegou vocês de surpresa. Acredito que não, né? Porque vocês já vêm se preparando há 2 anos e vocês respiram com mais calma nesse momento. Não, porque uma crise não tem como a gente estar preparado, né? Acho que nenhuma empresa está preparada para esse tipo de crise. Então, é um negócio bem, assim, alarmante, assustador. Estamos trabalhando em vários planos de mitigação de risco e ainda estamos em preparação. Hoje, o dia inteiro trabalhando, né, em várias frentes, documentações, manuais de procedimento, tecnologias que ainda estamos integrando para propiciar para o colaborador final, na hora do momento de decisão final de full home office,
estarmos prontos, né? O trabalho ainda não acabou, mas temos um foco, temos uma direção, temos um caminho. Entendi. Então, porque a gente na pré-pauta pensa, né? Eles já estão no caminho, né? Então, as empresas que não estão no caminho, é isso que eu ia te perguntar agora. Qualquer empresa consegue ter esse suporte? Ela consegue. Hoje eu não tenho suporte nenhum, nada em nuvem. O que eu devo fazer? Eu consigo arrumar um caminho agora, nesse momento? As empresas que não estiverem nesse nível de preparação eu tenho até um grupo de TI que a gente troca muita ideia, assim, a maioria das empresas estão no mesmo nível nosso, assim, de nível de preparação, e agora as empresas que não tiverem esses habilitadores básicos estão bem complicadas. Elas vão ter que buscar rapidamente parceiros que consigam, de forma muito ágil, ajudar nessa jornada forçada aí para tecnologias habilitadoras aí de acesso remoto, transformação. E ainda assim vai correr alguns riscos, né? Assim, inclusive o risco de não conseguir. Exatamente. Acho que toda empresa tem a obrigação, nesse momento, de tentar. As que estão mais maduras vão conseguir, e aquelas que não estão, o risco vai aumentar, e talvez elas não consigam concluir ou não tenham sucesso nessa estratégia. O ponto é estratégia de sobrevivência agora, então todo mundo vai ter que tentar. Mas a gente vai ver aí realmente algumas que não conseguiram e vão ter apagão operacional, algumas coisas são inevitáveis, né? Exatamente. E para fechar, eu queria que você falasse da expectativa para os próximos dias, se a SADA aí vai conseguir sair, não é sair da crise, né? Eu acho que vocês conseguem, igual você falou, tá? É complicado para todo mundo, mas já estando dentro desse modelo há 2 anos, o parâmetro eu acredito que seja melhor do que das outras empresas. O ponto que a gente está, né, assim, porque como nos últimos anos a gente buscou soluções habilitadoras de transformação digital, principalmente baseada em cloud. Por exemplo, se a gente não tivesse iniciado nossa jornada de analytics há 6 meses atrás, a gente não conseguiria prover ao negócio informações rápidas para tomada de decisão como a gente fez. Se a gente não tivesse feito uma escolha de nuvem híbrida lá atrás, AWS mais Oracle, e fortes investimentos em segurança, a gente não estaria preparado para prover o mínimo de trabalho home office. Se a gente não tivesse feito a escolha lá atrás de migrar 100% dos colaboradores das CAIs para o Office 365, uma solução de Unified Communication, de colaboração, a gente não conseguiria, de forma rápida, como a gente está fazendo agora, integrar a telefonia convencional, a toque de caixa, integrar a telefonia convencional com o Teams da Microsoft, para o cara conseguir trabalhar com o ramal que ele recebe ligações de clientes dentro de casa. Então, isso tudo só foi possível uma preparação muito grande que já estava acontecendo. E algum desses projetos aí dos últimos 2 anos e meio, assim, já nos rendeu, por exemplo, uma premiação da IT Media, que é uma premiação anual. Ano passado a gente ficou aí entre as top 3 do segmento de transporte e logística, das empresas mais inovadoras do GTI, graças a esses projetos aí que eu citei. Legal. E nesses top 3 estava a grande empresa aí que a gente conhece, que é a Gol, que investe muito em tecnologia também. Foi motivo de muito orgulho para todo o time SADA. E agora o grupo reconhece a importância disso, né? Quer dizer, muitas vezes eu acredito que você deve ter rompido muita barreira, porque quando a gente fala de inovação hoje, existe uma barreira cultural, existe uma barreira de educação executiva, barreira em todos os níveis organizacionais, de que será que isso é necessário? Será que esse dinheiro é bem empregado? Será que não é melhor eu comprar caminhão, eu comprar prédio, ou eu fazer expansão comercial? Então, esse dinheiro, esse recurso, ele é sempre disputado, como qualquer empresa, por mais rica que seja, tem recursos limitados. Então, você tem que brigar por esses recursos e muitas vezes convencer, rompendo essas barreiras que são educacionais e culturais. O bacana da consolidação disso no momento de crise agora é que quando as pessoas olham para o passado, elas se arrependem até de ter criticado, né, Ricardo? Porque o apoio agora ele existe, a percepção de que aquilo tudo foi importante se consolida agora, né? No nosso caso aqui, pelo menos na experiência que eu tenho no Grupo SADA, tudo que a gente pleiteou com fatos e dados, mostrando o grau de risco, o grau de investimento, o retorno que isso ia ter,
a gente conseguiu todas as aprovações necessárias para estar nesse patamar que estamos hoje. Mas, realmente, é o desafio de qualquer gestor de tecnologia é conseguir comprovar com fatos e dados, a fazer análise de risco, mostrar o ganho, às vezes, muitas vezes o ganho não é financeiro, às vezes uma solução ela fica mais cara que a anterior, mas ela vai trazer mais estabilidade, mais segurança. Essa é que é a equação aí que é o desafio nosso aí do dia a dia. E eu acho que a partir de hoje, desse momento, a história vai se encarregar de mostrar para aqueles que ainda não conseguem acreditar que, quando a gente fala de inovação, não é algo para o futuro, né? Inovação é uma ferramenta de sobrevivência hoje, né? Quando você fala inovar é necessário, né? É impossível você não inovar, né? No passado talvez tenha sido para se destacar, né, para concorrer, hoje é para sobreviver, né? E mais do que nunca essa crise veio provar isso para a gente, né? Exatamente. Eu quero agradecer a presença do Ricardo. Muito obrigada. Rafael, obrigada por esse tempo que deu com a gente. E dizer que vocês estão no caminho certo, né? Então, que as outras empresas, infelizmente, vai ter que acordar no olho do furacão e que depois que passar, respirar e continuar nesse caminho, né? Que é o caminho certo. Eu sempre brinco, né, assim, fazer do limão a limonada, né? Que isso sirva para as empresas que ainda não estão nesse momento, que sirva para alavancar investimentos aí nas tecnologias necessárias. E que essas informações que o Ricardo compartilhou com a gente aí possam servir de orientação para aqueles que consigam, pelo menos, traçar alguns planos de contingência, pelo menos pensar em alguma estratégia de continuidade, mesmo que seja parcial, mas que isso possa ser útil como orientação para aqueles que ainda precisam se movimentar e passar, pelo menos, parcialmente, com uma operação parcial por essa crise, né? Bacana. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado, Carol. Obrigado, Rafael. Obrigado aí, ouvintes do canal. Tomara que o canal seja um sucesso. Parabéns. Obrigada, Ricardo. E a gente volta no próximo episódio com ferramentas de colaboração. Obrigada. Ok, obrigado.